compartilhar com vocês Efésios capítulo 1, versículo 15, para nós entendermos o que nós somos. Amém? Nós somos o que? A plenitude de Deus. Nós estamos no ponto máximo de todos os projetos de Deus. Nós estamos no projeto mais alto do que o projeto de Deus com Moisés. A Bíblia diz que nós somos a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Nós somos a igreja, o corpo de Jesus. E Paulo orou para esta igreja, para que ela tivesse a revelação. Ele orou para que a igreja pudesse estar com os olhos do coração aberto, para entender o que Deus tinha para eles entenderem o que eles eram em Cristo Jesus. Amém? Sábado passado nós estávamos ministrando sobre a igreja. O que é a igreja? A igreja foi comprada. Amém? A igreja foi comprada e Jesus rasgou todo escrito de dívida que era contra nós. Existia uma promissória que nós assinamos com o pecado e que nós estávamos endividados. Nós devíamos a Satanás, porque a Bíblia diz que nós éramos por natureza filhos da ira. Diz que nós vivíamos segundo a vontade, fazia a vontade da carne e dos pensamentos. Eram por natureza filhos da ira. Então Satanás governava a nossa vida, governava a nossa mente. A nossa mente não tinha um governo nosso, não tinha um governo da palavra. A Bíblia diz que hoje nós temos a mente de Cristo, porque nós pensamos o quê? Aquilo que a palavra nos ensina. Amém, amados? Nós ficamos o dia todo com a mente cheia da palavra de Deus. A Bíblia diz: tudo que pensar, tudo que é puro, tudo que é reto, tudo que seja de boa fama, se algum louvor existe, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Então saímos debaixo do governo do diabo, e a Bíblia diz que Jesus nos comprou, rasgou todo escrito de dívida que era contra nós, encravou na cruz, despojando os principados, os potestades, os poderes, triunfou deles na cruz. Isso é o sacrifício de Jesus. Nós somos igreja por causa disso, porque Jesus nos tornou o corpo dele. Diz que nos comprou, diz que eu fui comprado com o sangue de Jesus. Foi pago um preço pela minha vida e pela sua vida. Amém, amados? E isto é muito profundo, esse sentimento no nosso coração. Diz a Bíblia que eu fui chamado que antes de eu nascer. Antes de eu nascer, Deus já tinha me chamado. Isso é bonito, isso é lindo demais. Isso é animador. Amém? Efésios 1,15. Efésios 1,15 diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que é entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesse de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Amém. Quando Paulo escreveu essa explicação para a igreja de Efésios, para os Efésios, para a igreja de Éfeso, ele estava explicando o que eles eram em Cristo Jesus, que eles eram a igreja que tinha toda a sabedoria de Deus, do qual nós fazemos parte. Diz que essa igreja que enchia tudo em todas as coisas, diz que a igreja, ela estava cheia de toda a sabedoria, cheia de todo o ensino, cheia de toda solução, estava com o governo na mão. Amém? A Bíblia fala que a igreja tem um governo. Amém? Amados, tanto é que a Bíblia fala que o anticristo não manifesta por causa da igreja. Vocês sabiam disso? Quem sabia disso?
Amém? A Bíblia fala que o homem da iniquidade, que é o anticristo, diz que ele não manifesta por causa daquele que é o quê? Detém. Amém? Está lá em Tessalonicenses. Passo a marca aí, passo para lá para Tessalonicenses. É 2 Tessalonicenses capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós o exortamos, e que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não os recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos essas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Amém? Diz, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Deus do texto, eu não sei se é aqui mesmo, mas aí fala que aquele que o detém. 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com sopro de sua boca. Diz que o anticristo já opera, certo? Certo? E diz que ele quer ser revelado, mas só vai ser revelado a hora que for afastado aquele que o detém. Quem detém ele? A igreja. Então a igreja aqui diz que enche tudo em todas as coisas. Toda a terra, amados, ela marcha em paralelo com a vida da igreja. No livro de Efésios mesmo fala que a multiforme sabedoria de Deus é conhecida pelos principados e potestades. Diz que os demônios que agem no mundo para destruir o mundo, eles ficam com um olho na igreja para saber o que Deus está ensinando, e eles operam no mundo o contrário. A Bíblia fala que ele tem muita pressa, porque o dia dele se aproxima, lá no livro de Apocalipse. Sabia disso? Amém? Diz que ele trabalha muito rápido, porque ele sabe que os dias dele estão curtos, porque ele vê a vida da igreja. Então Paulo estava mostrando essa declaração para a igreja de Éfeso, para eles entenderem quem eram eles. Amém? Quem eram eles? Eles eram a igreja, que nós somos a igreja também. Isso eu ensino para nós, para eles entenderem a eficácia que era eles serem igreja. Mas ele não escreveu essa epístola para qualquer grupo de pessoas. Ele tinha um motivo para escrever para aquele grupo, para a igreja de Éfeso. Ele não deu esse ensinamento, amados, para a igreja de Corinto. Se você ler a carta de Corinto, ele está mais só chamando a atenção da igreja de Corinto. Não é assim? Observa as cartas de Corinto. Paulo está tentando estimular eles e chamando a atenção de tanta confusão que tinha no meio deles. Eles criavam problema com qualquer coisa, qualquer coisinha eles tinham problema, afastavam, brigavam, eles tinham divisão. Eles, eu vou seguir Paulo, outros, eu vou seguir Apolo, outros, eu vou seguir a Jesus, outros, eu vou seguir a Pedro. E eles eram cheios de problemas, porque eles eram imaturos. Eles não receberam revelações, eles não receberam ensinos do qual Paulo estava ensinando para a igreja de Éfeso. Você lê o livro de Éfeso, tão pequenininho, e ele dá ensinos assim que a igreja vive em cima deles. Por que que Paulo escreve a carta para Éfeso? Porque no versículo 15 ele fala assim: porque também, por isso também eu, tendo ouvido a fé que é entre vós no Senhor. Diz que a igreja tinha fé, amém? Diz que eles conheciam o Senhor, diz que eles amavam o Senhor, diz que eles conheciam a palavra, diz que eles tinham fé. A fé vem pelo
ouvia a palavra, eles conheciam a palavra, eles estavam marchando sem desviar para a esquerda ou para a direita, eles buscavam o Senhor. Aí ele fala assim: sabendo a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o que? O que tem aí? E o que? O amor. Diz que Paulo escreveu para a igreja de para os Efésios este ensino para eles saberem o que era igreja. Por quê? Porque eles tinham fé no Senhor, amém? Eles conheciam a palavra, e eles tinham o quê? E o amor para com todos os santos. Em outras palavras, eu fiquei sabendo que vocês relacionam muito bem, eu fiquei sabendo que vocês são maduros no relacionamento. Aí para essa igreja ele escreveu um ensino maduro, amém, amados? O ensino maduro, ele só vai chegar no coração de quem consegue, que tem Jesus na vida dele como princípio de vida e tem amor para com a igreja. Como que Paulo ia trazer o ensino sobre igreja por alguém que tinha dificuldade de relacionamento? Tem jeito? Tem jeito? Não tem. Alguém, amados, que enxerga a igreja, tem jeito, amados, de alguém ter uma revelação de vida de igreja, se ele tem dificuldade de relacionamento? Tem condições? Tem, porque ser igreja é ser um. Ser igreja é ser um. Se eu tenho dificuldade em relacionamento, eu não consigo imaginar a vida da igreja. E ele estava orando aqui para Deus abrir os olhos do coração das pessoas, para eles entenderem o chamamento deles de ser corpo de Cristo. Mas ele fala assim: olha, eu sabendo que vocês têm uma fé em Jesus e que vocês têm um amor tão grande. Aí ele começou a trazer um ensino sobre vida da igreja, que é o que? Compromisso. Compromisso, nada mais do que isso, amados. Vida da igreja é compromisso. Vida da igreja, amados, é você estar compromissado com os irmãos. Não é estar compromissado em vir em reunião. Nós vamos falar mais detalhado sobre isso. A igreja de Corinto, amados, eles tinham uma visão de reunião. Lê para vocês ver uma coisa. Na ceia, eles até embriagavam. Paulo fala: puxa vida, vocês, não é assim? Diz que eles faziam ceia, diz que faltavam os irmãos que não estavam para vir, demorando a chegar. Diz que eles estavam nem aí, diz que era mais ou menos, eles eram assim complicados. Uns irmãos tinham dificuldade de relacionamento. Essa igreja que tinha uma clareza de relacionamento, tinha amor. Paulo dá ensino sobre igreja, porque ser igreja é muito mais, é um relacionamento muito mais profundo do que uma reunião solene, aquela reunião de sábado. Ser igreja é compromisso. Nós vamos falar sobre compromisso de relacionamento da vida da igreja. Uma das coisas assim que eu queria compartilhar com os irmãos: quando nós viemos para a igreja, quando nós não conhecíamos Jesus, nós tínhamos vários amigos, concorda? Amém? Não é assim? Nós tínhamos um grupo de relacionamento que nós escolhemos para nós. Escolhi lá no mundo amigos que eu agradei, pessoas que eu agradava para andar com elas, pessoas que tinham alguma coisa assim que eu admirava, boas de relacionar, amém? Não é assim que nós éramos? É lógico, pessoas mal de relacionar, você corria a volta, cortava a volta. Pessoas que me agradavam eram as pessoas que eu escolhi para me relacionar. Me converto, chego na igreja, perdi todos os meus direitos, amém? Nós não perdemos direitos quando nós aceitamos Jesus como Senhor, amém? Aí Deus começa a arrumar amigos para mim, não é assim? Você escolheu ter amizade comigo, amados? Os nossos relacionamentos são hoje escolhidos por Deus. Está vendo, amados, a profundidade da vida da igreja? Deus escolheu
os nossos amigos. Amados, isto é muito profundo. Vocês já pararam para pensar? Essa palavra o Senhor me deu, eu estava deitado meditando, eu até anotei aqui na minha Bíblia, na minha agenda, eu disse, Deus, isso é lindo demais. Amém? Amados, Deus me escolheu para relacionar com os irmãos. As amizades que eu tenho não fui eu que escolhi. Vocês já pararam para pensar sobre isso, amados? Já pararam para pensar sobre isso? Quem já tinha pensado sobre esse assunto? Essa palavra do Senhor nos está entregando hoje, amados. Eu não tinha parado para pensar sobre isso. Deus que escolheu os nossos amigos na vida da igreja. Amém? E saiba que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A Bíblia fala assim: ai daqueles que chamam o quê? Mal de bem e bem de mal. Eu já ouvi às vezes pessoas assim, olha, eu prefiro às vezes relacionar com pessoas do mundo. Olha, às vezes eu prefiro jogar bola com os incrédulos e não com os irmãos. Eu prefiro trabalhar com o incrédulo do que com os irmãos. Às vezes no meio dos incrédulos eu sou mais honrado. Isso é falta de revelação da vida de igreja. Amém, amados? Isso é falta de revelação. Porque, amados, são amigos que Deus escolheu para nós relacionarmos. Quando eu tenho bom relacionamento, quando Paulo fala, sabendo do amor que é entre vocês, ele começou a escrever para eles, ensinando para eles o que era a igreja, porque eles iam entender, porque eles relacionavam bem. Pessoas que têm dificuldade de relacionar, ele não entende a igreja, porque ele não se compromete. Ele não se compromete, porque a Bíblia fala assim, Romanos 13:8, não precisa nem abrir: a ninguém deveis nada, exceto o amor. Isso que eu disse para não me fazer dívida. Eu tenho que ficar devendo às pessoas o amor. Amados, quando nós aceitamos Jesus, ele fala assim: novo mandamento eu vos dou, amai-nos aos outros como eu vos amei. Irmãos, o dia que eu aceito Jesus, alguém já fez alguma conta alguma vez na vida? Fez uma dívida? Comprou fiado? Alguém aqui já fez assim alguma vez na vida? Comprou fiado? Assinou uma nota promissória? Deu um carnezinho? Deu um cheque pré-datado? Amém? Você sabe bem o que é isso, não sabe? Isso é um compromisso, concorda? Amém? Você vai lá e compra uma geladeira e você fala assim: olha, dia 30 eu venho aqui e te pago. Amém? Aí você fica preocupado com a dívida, porque você está devendo. E a Bíblia fala que nós temos que estar devendo o amor aos irmãos. É dívida amor. Você sabia disso, amados? Se o irmão pecar contra mim, eu não tenho opção, eu tenho que, porque eu devo isso para ele. Você comprou geladeira, chega daí 15 dias, você viu uma geladeira mais barata na outra loja, e a geladeira que você achou na outra loja era da cor que você queria, você comprou aquela porque não sei o que. Tem jeito que você fala assim: agora eu não quero mais essa geladeira. Você não pode fazer isso, porque você tem um compromisso. Chegou dia 30, você tem que chegar só: não tenho dinheiro, vou ter que te pagar mais juros, mas você não tem que pagar, porque é um compromisso. Amém? Romanos 13:8 fala assim: a ninguém deveis nada, exceto o amor. E amor é compromisso. Eu tenho um compromisso de perdoar qualquer irmão. Amém, amados? Eu tenho um compromisso de estar para ouvir qualquer irmão, qualquer debilidade dele, e enxergar ele da mesma maneira que eu enxergava antes. Amém, amados? Eu tenho que ser maduro para mim ouvir um irmão, entender a necessidade do irmão. Isto é compromisso, é igual a dívida que você faz. Aí Paulo fala: sabendo do amor que vocês têm,
Eu vou ensinar para vocês com os irmãos. Se você pecar, você deve uma palavra aos irmãos, amém? Você deve a eles uma satisfação, amém? A Bíblia fala: confessai os vossos pecados uns aos outros. Isto é vida de igreja, é compromisso, amém, amados? É compromisso. A ninguém deveis nada, exceto o amor. Então, quando eu quero entender sobre a vida da igreja, primeira coisa, eu tenho que colocar os princípios de Deus no meu coração, que é o amor, que é a vida de relacionamento profundo, muito mais do que ser um frequentador de reunião. Quantas pessoas, amados, abandonam um grupo porque ele não conseguiu perdoar um? Sabe por quê? Porque ele é ruim de conta. Você sabia disso? Uma pessoa que dá calote nos outros, ela não fica desviando de quem ele deve? Não é assim que é uma pessoa que não paga? Não é assim? Ele não desvia de quem ele está devendo? E às vezes, nos compromissos, na vida da igreja, que as pessoas saem daqui, vai para outro lugar, para de vir, não quero ir mais, estou com problema de ir lá. Sabe por quê? Porque ele não tem compromisso. Ele não tem compromisso. É isso que acontece, amados, porque ele não tem revelação do que é vida da igreja. Vida da igreja é compromisso. E cantamos, não é isso? Compromisso. Não é assim que é? Compromisso tão profundo, ser igreja, nós somos um. Um dia eu ouvi o Mário de Salvador falar: a hora em que a igreja mais mente, é a hora do louvor. A igreja mais mente. Nós somos um, mas na hora de você cobrir o irmão, na hora de você perdoar, na hora de você trazer uma palavra, omite a dívida que tem. Não é isso? Amados, relacionamento de igreja, amém? Paulo escrevendo para Hebreus assim: leite vos dei de beber, porque sois o quê? Criança. Alimento sólido é para quem é o quê? Maduro. Você não dá uma feijoada para uma criancinha de 1 mês. Pode? Nem de 2, nem de 3, não é isso? É só leite. Só leite. Porque é criança. Uma das coisas mais sérias na vida da igreja é a intimidade sem maturidade. Vocês sabiam disso? Quando nós viemos para o relacionamento que Deus nos traz amigos que nós não escolhemos, que quando era no mundo, eu escolhia pessoas agradáveis, amém? Pessoas às vezes que falavam além do normal, eu não gostava de estar com ela, eu largava ela para lá, relacionava com o outro, não é assim? Pessoas às vezes com algumas dificuldades no caráter, eu não queria relacionar com elas, procurava outra. Eu venho para a igreja, os meus relacionamentos são os que Deus me deu, amém, amados? Os mais agradáveis, os menos agradáveis, os mais altos, os mais baixos, os mais inteligentes, os menos inteligentes, não é assim? Os ricos, os pobres, são os relacionamentos que Deus me deu. Aí Deus traz um relacionamento que não é superficial, ele é profundo, ele é íntimo. Ele é íntimo, não é íntimo o nosso relacionamento? Nós sabemos da vida de todos aqui. Não é saber superficial, sabemos da vida de dentro da casa, não é assim que nós sabemos? Porque os irmãos pedem oração, os irmãos confessam, pedem ajuda, vamos na casa dele, envolvemos com ele, envolvemos com os filhos deles, envolvemos com a esposa dele, envolvemos com o marido dela, envolvemos com os pais dele, e vemos a casa de cada irmão, não é assim? Amém? Fazemos uma intimidade, e a intimidade sem maturidade, ela é problemática. Concorda comigo? Uma pessoa imatura no relacionamento da igreja, ele é problema. Porque ele vai lá na minha casa,
e me vê e sabe que na sexta-feira eu dou ensino sobre criação de filhos, não é assim? E vê meus filhos fazendo coisas contrárias daquilo que eu ensino até de vez em quando. Acontece ou não acontece? Amém? E ele vê a minha intimidade, ele é imaturo, ele cria uma resistência, sendo que a Bíblia fala o quê? O que a Bíblia fala? Compadecer de alguns, exortar mutuamente, amém? Orar uns pelos outros, suportar uns aos outros. Mas o que a Bíblia fala? Buscai a honra uns dos outros, perdoai-vos também, amém? Acima de tudo isso seja o amor, que é o vínculo da perfeição. Aí você vê a minha intimidade e vê que algumas coisas não condiz, amém? Aí você cria aquela barreira porque você está tendo uma intimidade e você não é maduro. Aí você vai ter problema. Deus quer que a igreja seja madura, amém, amados? E essa palavra que Paulo revela para a igreja de Éfeso, ele revela porque a igreja tinha fé no Senhor firme, e esta igreja manifestava o amor. Aí ele escreve para eles o que é a revelação de igreja. Às vezes você relaciona com irmãos que têm dificuldade de relacionamento, talvez que não seja do nosso meio. Cada dia ele relaciona num lugar. Ele vai na igreja tal, igreja não sei o que tal, igreja não sei tal, porque cria um problema aqui, vê um problema ali, vê uma dificuldade aqui, vê um problema ali, vai um problema ali. Por quê? Porque ele não consegue ter um relacionamento íntimo com ninguém, porque ele é imaturo. E a intimidade sem maturidade, ela traz problema. Amém? Salmo 133. Com bom e com precioso que os irmãos vivam em união. Quem conhece esse salmo? Diz que ele é como óleo, diz que a união, diz que é como óleo que desce sobre a barba de Arão. Arão era um sacerdote, e ele era barbudo por quê? Porque ele era de idade, ele era maduro. A unidade só existe no coração de pessoas maduras. Amém, amados? Porque os nossos relacionamentos não são os relacionamentos que nós escolhemos, são os relacionamentos que Deus escolheu para que nós estivéssemos nele. Amém, amados? Não é assim? Quantas pessoas estão aqui no nosso meio, do nosso lado hoje, que no mundo nós olhamos eles com o nosso canto do olho, e hoje a pessoa do nosso relacionamento, porque nós escolhemos ela para relacionar com a gente, ou Deus escolheu ela para estar junto com a gente? Deus escolheu, e nós devemos suportar. Amém, amados? Intimidade, amados, com imaturidade, ela é problema. Amém? E se eu não tiver maturidade, eu não consigo enxergar a vida da igreja. Eu não consigo. E a igreja é o local, amados, onde Deus enche tudo em todas as coisas. É um ambiente, amados, que meu peso de consciência é liberado quando eu confesso para os irmãos um pecado. Quando eu sou consolado com a palavra do irmão. Isso aí é a vida da igreja, do qual nós vivemos. É o local onde tenho uma dificuldade tremenda no meu coração, que eu posso abrir o coração para o irmão. É o local, se eu errar com o irmão, eu sei que o irmão vai liberar o perdão para mim. Eu não vou ter problema de sentar perto dele. Amém? É o sobrenatural de Deus. Aí no livro de Efésios 4, versículo Efésios 4:11, diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Se colocou algumas pessoas na igreja para aperfeiçoar os santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Está falando que a igreja, Deus colocou a igreja, deu alguns apóstolos, deu alguns profetas, deu alguns evangelistas, deu pastores, para aperfeiçoar os santos, para eles trabalharem. Amém? Trabalhar o quê? O que é trabalhar? Sair para a rua pregando o evangelho para as pessoas, que aqui está falando? Não está falando isso aqui não, está falando outra coisa. Trabalhar, mas não é comprar um microfone, uma caixa de som, uma guitarra bem barulhenta, bem alta, ir para a praça e começar a pregar o evangelho.
Ele está falando que para os santos desenvolver um serviço, e esse serviço diz o seguinte: quer que até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Diz que os irmãos cresçam, diz que os irmãos amadureçam, amém? Até que eu chegue à altura de Jesus. Então eu vou estar bem maduro. Aí ele continua falando: para que não mais sejamos como que meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induz ao erro. Diz que eu não sou mais como menino, cada dia eu estou de um jeito. Eu achei uns irmãos mais bonitinhos ali e eu vou para lá. Aí esses irmãos aqui, eles pararam de ir lá em casa, eu também não vou lá, mas nas reuniões junto com eles eu vou para lá. Ah, os irmãos lá têm uma panelinha, eu também não vou mais relacionar com eles. Ah, os irmãos lá, não sei o que tem lá, e para, porque é o que? Menino, cada dia dá de um jeito. Ontem ele ficava tão feliz com os irmãos, hoje não está mais feliz com os irmãos, porque ele é o que? Menino, amém? Jesus tinha tudo para romper o relacionamento com os discípulos, concorda comigo? Ele tinha tudo, desde o dia que começou, ele tinha tudo para romper o relacionamento com os discípulos. Teve uma hora que Jesus não perdeu a paciência, amém? Mas ele ficou triste quando Filipe disse: Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus: pô, Filipe, não perdeu a paciência, mas ele trouxe uma revelação para Filipe. Pedro andava armado, amém, amados? Não é isso? Judas era um picareta que roubava a bolsa, Jesus não tratou ele com diferença, não é assim? Tinha discípulos ali que eram mais interessados no trono. Senhor, quando o Senhor sentar no trono de Israel, qual de nós vai ficar à tua direita? Qual que vai ser o primeiro ministro? Eles estavam pensando numa visão natural. Jesus: não, vocês não vão comer minha bebida, vocês podem comer minha bebida. Não é assim o relacionamento deles? Era Pedro, aquele mais, parecia mais íntimo, vem e trai. Não trai? E Jesus, quando ressuscita, fala assim, diz a Pedro para vir também. Fala para os irmãos: estou indo para Emaús. Vai lá e fala com eles que eu estou indo para Emaús, para eles, todo mundo ir para lá. Fala com os irmãos para ir lá para Emaús, que eu estou lá em Emaús. Ele tinha morrido, ressuscitado, estava no caminho com aqueles dois, e falou assim: diz a Pedro para ir também. Por quê? Porque Pedro estava triste, puxa vida, trair, que vergonha que eu fiz. Jesus levantou a vida de Pedro. Diz a Pedro para vir também. Jesus nunca abriu mão dos relacionamentos dele, e nós devemos ser a medida da estatura da plenitude de Cristo, amém, amados? Não ser mais como menino, porque eu estou devendo. Quando você deve a alguém, amados, a pessoa às vezes ela vai, te faz um telefonema mal educado, você dá o cano nela, dá o cano. Você fez uma compra, uma pessoa, amém? Você que tem lá o que aconteceu, ele liga para você: olha, eu confiei em você no crédito, você que tem lá, e faz um telefone mal educado. Aí a partir daqui ele diz: ó, também eu não pago ela. A gente fala assim, nós não falamos, nós pagamos a dívida. Assim é a dívida para com a igreja, com os irmãos. Estamos endividados com os irmãos. Se o irmão precisar de perdão, eu tenho que perdoar, amém? Não é opcional. Amém? Se o irmão precisar abrir o coração para mim, eu tenho que ser maduro para ouvir ele. Se eu precisar de ir lá no irmão pedir ele perdão, eu tenho que estar, eu tenho compromisso, eu tenho uma dívida. Aí ele fala que a igreja precisava de serviço, desenvolver para um serviço. E qual serviço? Aí fala assim, versículo 15, olha o serviço da igreja: mas seguindo a verdade. O que é seguir a verdade? Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Seguindo Jesus, vou mudar a palavra aqui, mas seguindo Jesus em o que? Amor. Eu tenho que seguir Jesus junto com a igreja em amor. O que é o amor? Coríntios 13 fala o que é o amor: tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, não há de ciúme, não busca seu próprio interesse. Esse aí é o relacionamento da igreja. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo.
de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda ajuda, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Diz que nada mais é o ensino na igreja para que os irmãos amem uns aos outros. Amém, amados? Todo o motivo das nossas reuniões, todo o motivo dos nossos ensinos que nós recebemos do Senhor é para que nós tenhamos fé no Senhor e amor com os irmãos. Encerra. Isso é a lei e os profetas. Amém, amados? Isto é a lei e os profetas. Por isso que não tem jeito de ser igreja isolado. Não tem jeito de ser igreja fora do relacionamento. E se eu não for igreja, eu não vou subir com o Senhor Jesus. Amém, amados? Eu não vou subir com o Senhor Jesus. Existem ensinos na Bíblia. Diz assim, Romanos 12:10: amai-vos cordialmente uns aos outros. Gálatas 5:13: sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Efésios 5:21: sujeitando-vos uns aos outros. Colossenses 3:13: suportai-vos uns aos outros. Amados, isso aqui é dívida, são duplicatas que nós assinamos e que nós vamos ter que pagá-la. E nós cantamos, somos devedores, não é assim? Não cantamos esse cântico? Somos devedores uns dos outros. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Amados, por isso que eu falo da intimidade. Quando o irmão erra, nós não temos um compromisso de chegar lá e instruir ele e aconselhar. Não temos. A Bíblia fala assim: aquele que exorta, faça com mansidão de palavra. Deus nos traz para esse relacionamento. Qualquer irmão, amados, qualquer irmão da congregação, ele tem uma dificuldade, todos nós temos um compromisso de procurá-lo e levar uma palavra para ele, de exortar, chamar atenção, de aconselhar, de instruir. Se não tiver o quê? Maturidade, o que vai acontecer? Se for criança, o que vai acontecer? Problema. Não é assim? Problema. Uma pessoa errou, você chega para colocar para ele, você já chega bravo, dando um torra. Não, misericórdia, sei assim, assim, assim. Porque não tem maturidade. Diz que Deus quer que nós vivemos a vida da igreja na plenitude de Jesus, não como criança agitada pelo vento. Amém? Perdoai-os mutuamente. Colossenses 3:13. Tiago 5:16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Amém, amados? Está vendo para vocês verem que esse tipo de vida tem que ser uma igreja madura? Amém? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Isso é a vida da igreja. E para existir isso tem que ter o quê? Maturidade. Amados, confessar um pecado não é intimidade? Concorda comigo? Não é intimidade? Não tem que ser um relacionamento profundo? Amém? Não tem que ser um relacionamento profundo? E tem que ser com pessoas maduras. Vida da igreja, amados. Quando Paulo escreve Efésios 1:15, ele escreve assim: olha, por causa do amor, por causa da fé que vocês têm em Jesus e do amor que vocês têm, eu estou escrevendo essa palavra para você iluminar os olhos do vosso coração, para vocês saber qual é a herança do seu chamamento, aquele que te chamou, para saber o que vocês têm que fazer. Mas somente irmãos maduros, porque quem ama tem que ser maduro. Amém? Orai uns pelos outros. Tiago 5,16. Com certeza, para me orar para alguém, tem que saber da vida dela. Amém, amados? Ô irmão, ora por mim, porque eu estou com esse problema. Amém? Preferindo-vos a honra uns dos outros, honrar os irmãos. Diz que tem que honrar os irmãos. Só uma pessoa madura honra. O que Jesus fez com os discípulos? Vocês me chamam de Senhor e Mestre, e faz bem, porque eu sou, mas eu vou lavar os pés de vocês. Amém, amados? O maior é o que? Serve.
Atos para admoestar uns aos outros. Diz que nós temos que ser aptos para levar uma palavra para o irmão. Amém? Tem que ser apto. Tem que ser o quê? Maduro para admoestar uns aos outros. 1 Pedro 4,9: sede mutuamente hospitaleiros. Amém? O que é hospitaleiro? Receber na casa, trazer o relacionamento para dentro da casa. Tem que ter o quê? Um relacionamento profundo. Relacionamento profundo. Consolai-vos, pois, uns aos outros. Você consolar alguém, você tem que ter intimidade. Se você não tiver intimidade, você nem sabe se ele está triste ou não está triste. 1 Tessalonicenses 5,11: edificando-vos reciprocamente, um compartilhando com o outro, contando experiências. Isso é vida da igreja, falando do que Deus está falando, do que Deus está fazendo, do que Deus está para fazer, da esperança no Senhor. Um fala, outro fala. Precisa de quê? Relacionamento. Amém? Relacionamento. Levai as cargas uns dos outros. Amados, isso aqui não precisa nem falar. Tem que ter maturidade para fazer isso. Amém? Gálatas 6:22. João 13:14. Também vós deveis lavar os pés uns dos outros. É servir, fazer favor. Amém, amados? Fazer favor para as pessoas. Amém? Isso que é lavar os pés. Amém, amados? Fazer favor. O que nós podemos fazer favor para os irmãos? O que nós podemos fazer favor para os irmãos? Coisas simples, amém? Coisas simples. Você dá carona para o irmão. Os irmãos que têm carro, está chovendo, mora longe, vou te levar lá. Amém, amados? Isso é lavar os pés. Uma palavra que Deus colocou no meu coração, falando um pouco sobre esperança. Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido, tudo permanecer inabalável. O Senhor está declarando para a igreja que os dias são o quê? Maus. Está falando que os dias são maus, mas fala que quando terminar o dia, amém? Você venceu e você permaneceu o quê? Inabalável. Inabalável. O dia é mau e você é perseguido, você é bombardeado, mas diz a Bíblia que quando terminar o dia, você fica inabalável. A sua fé, ela não treme, ela não trinca, ela permanece firme. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O que é verdade, amados? O que é a verdade para nós? Jesus. Amém? A nossa prática de vida, mesmo que às vezes dá vontade de a gente fazer tudo o contrário por causa da perseguição, dá vontade de revidar, mas a verdade diz para você fazer o quê? Suportar, perdoar, ter paciência. Não é assim? Isso é você cingir a vossa vida com a verdade, é se parecer com Jesus. E vestindo-vos a couraça da justiça. A couraça da justiça era uma armadura que colocava, protegia a frente e as costas. É você estar protegido. A couraça da justiça. Justiça, amados,
é viver a prática de Deus aqui na terra, é se parecer com Deus. Amém? A Bíblia diz que nós somos feitura de Jesus. As pessoas olham e vê que você tem a couraça da justiça. A sua prática é uma arma contra as trevas. Amém? Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Amém, amados? Essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, um pouquinho detalhado. Amém? Você calça os pés. Amém? Você está pisando na terra, mas você não tem contato com a terra. A Bíblia diz que o Evangelho é um sapato, que vivemos na terra, mas nós não estamos na terra. O que Jesus fala? Eu não sou como eles também não são. Calçai os pés com a preparação. Quando Paulo fala essa preparação aqui, ele está falando, sabe de quê? Era sexta-feira, antes do sábado pascal. Porque na sexta-feira era o dia da preparação. Não sei se vocês já leram isso nas suas Bíblias. Fala que o Jesus foi crucificado no dia de Parasceve, amém? Ou dia da preparação. Era um dia que antecedia o sábado, e o sábado era chamado de dia do Senhor. Aqui está falando que o Evangelho da preparação é que nós temos que andar com Ele, protegidos, cortados da terra. Vivemos na terra, mas nosso coração não está na terra. Amém? É o dia da preparação, é um dia antes do Senhor chegar. A preparação era um dia antes do sábado, e sábado era o dia do Senhor, e diz que ele se preparava para esperar o dia do Senhor, e a Bíblia fala do grande e terrível dia do Senhor. E o Evangelho é o Evangelho da preparação do dia do Senhor, e nós vivemos o dia da preparação todos os dias da nossa vida. Amém, amados? Amém? E diz que quando você calça os pés, você vive na terra, mas você não compartilha com a terra. Os seus sentimentos não são terrenos, amém, amados? Os seus projetos passam a não ser mais terreno. Eu vivo na terra, mas os meus projetos não são terrenos. Atentai para coisas que nós não vemos, porque elas são o quê? Eternas. Porque as coisas que nós vemos, elas são o quê? Transitórias. São passageiras, são sujeitas à mudança. Amém? A Valéria deu uma palavra aqui muito profunda sobre, ela me deu essa palavra durante a semana, assim, Luiz, eu abro mão de você pela eternidade. Amém, amados? Porque o meu relacionamento com ela é transitório. Amém? Ele está sujeito à mudança. Amanhã um de nós podemos morrer. Acabou o relacionamento. Isso é transitório. O coração não está nisso, está na eternidade. Calçai os pés, amados, é você se separar dos sentimentos naturais. Porque quando você coloca o seu coração nos projetos naturais, as frustrações são tremendas, amém? Mas quando você coloca o seu coração no Senhor, o Lucinho leu um texto, diz que vocês não serão o quê? Confundidos. Não vai haver confusão na sua mente. Deus está falando, é uma arma que nós temos para lutar contra o diabo. É você calçar as sandálias da fé. Que você está pisando na terra, mas você não está tocando na terra. Eu não sou deste mundo, como eles também não são. Amém, amados? Essa é a palavra de Deus para a igreja, amém, amados? Se você começar a calçar o Evangelho, viver na terra, pensando no céu, os seus problemas diminuem. Com certeza, eles ficam pequenos. Amém? Porque o que vence o mundo é a nossa fé. Calça o Evangelho da paz.
fica cortado do relacionamento com a terra. Amados, esta é a vida da igreja. Amém? Esta é a vida da igreja. Não devemos colocar os nossos corações nas coisas transitórias. As coisas transitórias, amados, nos frustram. Amém, amados? Frustram o nosso coração. Nós precisamos de colocar o nosso coração naquilo que é eterno. Isso, amados, a Bíblia fala que nós vamos em degrau de glória, em degrau de glória. Vamos só subindo. Amém? Quando nós colocamos o nosso coração nas coisas naturais, a tendência nossa é descer, que as frustrações são tremendas. Amém? A Bíblia fala de perseverança, e você calçar os pés com a preparação, você ficar com o evangelho no seu pé, esperando o grande dia do Senhor, que é a preparação, a sexta-feira para esperar o sábado. Amém? Isso você consegue abolir todo sentimento de frustração do seu coração. Amém? Deus quer gerar uma igreja que ande por fé. Todavia o meu justo viverá pela fé. Amém, amados? Os justos viverão pela fé, em nome de Jesus. Para isto Cristo revelou, para destruir as obras de Satanás. Jesus manifestou para destruir as obras do diabo. Em nome de Jesus, amados, é uma palavra profética para a vida da igreja hoje, para animar seu coração. Deus quer animar seu coração. Aqueles que te perseguem não te acharão, não te alcançarão, por incrível que pareça, amados. Se você calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, o mal pode estar do teu lado. A Bíblia fala assim: cai 1000 à tua direita, 1000 à tua esquerda, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Amém? Pode estar do teu lado a perseguição, pode estar do teu lado a frustração, mas aquele que está na sombra do Senhor onipotente descansará. Deus quer gerar descanso no coração da igreja. Amém, amados? Deus quer gerar descanso no seu coração. Deus quer que você ande em alegria. Deus quer que você ande em esperança. Deus quer que você ande em projetos diante dele. Amém, amados? Não se turbe o vosso coração. Você sabe o que é turbar? O que é turbar? Está desafeiçoado diante da situação. A Bíblia fala que a alegria do coração, o que acontece? Aformoseia o rosto. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amados, essa é a palavra de Deus para a vida da igreja hoje. Se você está andando frustrado por algumas situações, Deus está querendo te animar. Amém, amados? E vamos ter dificuldade todos os dias da nossa vida. Os ataques são fulminantes. A Bíblia diz que os dias são maus. Não tem jeito de fugirmos da tentação, não tem jeito de fugirmos da perseguição. Jesus fala assim: no mundo tereis o quê? Mas tende o quê? Porque eu venci o mundo. Não tem jeito de a gente ficar fora, que nós devemos desviar do mal. Amém? Nós devemos desviar da tentação. A Bíblia fala em Jó capítulo 1 versículo 1: havia na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Amém? A Bíblia diz que nós devemos que abster de toda forma do mal. Mas você pega Jesus, amados, Deus pega Jesus e leva ele para o deserto, com um propósito só: para ser o quê? Tentado. Deus pega Jesus e coloca na boca do leão. Amados, às vezes andamos em deserto não por disciplina, mas para testar o nosso coração. Amém? Para testar o nosso coração. Amém, amados? Às vezes precisamos de ficar para o deserto 40 dias e 40 noites. Está parecendo que um fogo está do nosso lado. Mas quando nós calçamos nossos pés com a preparação do evangelho da paz, fala de paz. Amém, amados? Quando você se reveste de paz, você suporta as coisas acontecerem.
Jesus fala assim: eu vos dou a paz e a minha paz eu vos dou, e não dou igual o mundo dá. Não é uma paz vinda de circunstâncias, é uma paz sobrenatural. O mundo ao nosso redor está pegando fogo e eu estou em paz. Amém, amados? Deus quer mover a vida da igreja com ânimo, com alegria. Amém?